Shalom, estamos começando mais um programa IECG para você, um programa feito com tanta dedicação, amor e carinho para compartilhar com vocês o amor de Deus, a palavra revelada que Deus tem liberado a nós. A história da humanidade se dividiu em dois tempos, antes do pecado e depois do pecado, e também antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, na transição entre o Egito e a Terra Prometida, o povo caminhou por um deserto, e no deserto eles construíram um tabernáculo, uma ordem que Deus deu a eles. E o tabernáculo era dividido no átrio, no lugar santo e no santo dos santos. No átrio o povo ficava, no lugar santo os sacerdotes podiam entrar, mas no santo dos santos apenas o sumo sacerdote e uma vez por ano podia entrar. O santo dos santos era o lugar onde Deus se manifestava. Havia um véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E apenas o sumo sacerdote tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos, onde Deus se revelava, onde Deus se manifestava. Através da morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Quando Israel chega a Jerusalém, nos dias de Salomão, ele constrói o templo e também havia separação. O lugar onde o povo estava, o lugar onde os sacerdotes podiam entrar, e havia um véu que separava o lugar santo, do lugar do Santo dos Santos. E apenas o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Com a morte de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que isso significa? Isso significa que todos nós agora, através do sangue de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos. Como igreja, queremos ensinar você e compartilhar com você essas verdades, esta revelação. Você não precisa de um outro intermediário que possa te conduzir a Deus, a não ser Jesus Cristo. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E através dEle, você pode se chegar ao trono da graça. Talvez você esteja aí na sua casa, desconectado de todas as coisas, cheio de angústia, de perturbação na alma. Fale com Deus. Você tem acesso ao trono da graça através do sangue do Cordeiro. Eu quero compartilhar esta verdade com vocês a cada programa. E a cada programa você vai poder ser edificado na sua fé, renovado na sua esperança e cheio da presença de Deus. Saiba e entenda e compreenda que o caminho está aberto e você pode ter acesso ao trono da graça. Se volte para Deus em oração, buscando a sua face, e você vai ser cheio da presença de Deus. E a presença de Deus vai trazer paz, alegria, gozo, vai quebrar cadeias de tristeza, cadeias de angústia, e você vai ser pleno de paz, de alegria e de prosperidade. Continue conosco na nossa programação, seja edificado através da palavra, a pregação da palavra, a palavra da fé, e também no final nós teremos um tempo de oração, para orar por você, pela sua casa e pela sua família. Deus que te abençoe, bom programa. Março, vida financeira, vida abundante. Todas as quartas-feiras deste mês nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco falando sobre este tema, às 19h30. Venha participar! Agora em março nós entraremos em um tempo de reforma na IECG e durante este tempo nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco, às quartas-feiras, no sábado e no domingo nos 3 cultos. Fique atento! Sétimo Congresso Inspiração.
exércitos está cuidando de você. Porque Deus, ele vai cumprir todo o desígnio do coração dele em nosso meio. Mas como Deus não criou o homem para ser só um espírito, mesmo que a presença de Deus o preenchesse no seu espírito, ele precisava de um preenchimento emocional. Se Deus se prepara para criar coisas através de você que os outros ainda não pensaram. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018, no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. 7º Congresso Inspiração, da Igreja Evangélica em Campo Grande. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoe. IECG para você, levando a palavra de Deus até os confins da terra. Muita gente vive por uma aventura, mas nós vivemos por um propósito. Nós, como Igreja Evangélica em Campo Grande, desde o nosso início, o nosso começo, pequeno, e todas as coisas começam pequenas mesmo. Me lembro quando Deus me chamou para o ministério, nós estávamos num lugar tão pequeno, tão simples, mas Deus foi nos abençoando, nós fomos crescendo. Recebi uma palavra de Deus, que está no profeta Isaías, que onde diz, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E eu criei naquela palavra, fincamos bem as estacas e transbordamos para a esquerda e para a direita. Há mais de 20 anos nós chegamos neste lugar. E naqueles dias este lugar era um lugar muito grande, porque nós estávamos num lugar bem menor. E aquilo era algo tão extraordinário para nós, que a nossa mente muitas vezes nem dimensionava estarmos aqui. Mas Deus nos trouxe para este lugar. E este lugar, com pouco tempo, se tornou pequeno, porque tinha algumas divisões, eram algumas divisões de madeira, que era um banco, e nós fomos crescendo, as paredes foram sendo demolidas, as paredes foram sendo derrubadas, e nós fomos ampliando. Esse teto, como é hoje, era um teto um pouco mais baixo. Eu me lembro quando nós fizemos a primeira grande reforma. E no meio, na jornada desta grande reforma, Deus conectou algumas pessoas com um coração sensível para nos ajudar, nos auxiliar. E nós já tínhamos investido muito naqueles dias. E eu disse para esta pessoa, olha, acho que precisamos dar uma parada na obra, porque o investimento já tinha naquele tempo ultrapassado a R$200 mil. Tivemos que trocar toda a fiação da igreja, cabeamento, ampliamos o sistema de ar-condicionado. E era muito recurso naqueles dias. E ele disse para mim assim, pastor, eu era pastor, nós já nadamos a metade do rio, nós vamos chegar no final. Sempre Deus tem uma pessoa para colocar ao nosso lado, uma pessoa de fé. Como é bom encontrarmos pessoas assim, pessoas de fé, que quando você compartilha um sonho, muitas vezes elas acreditam até mais do que você mesmo. E nós fizemos a reforma, concluímos a reforma e ampliamos. E agora nós estamos chegando próximo a uma grande reforma, que é a maior das reformas que fizemos. E eu conto com você, o seu investimento de oração e o seu investimento de tempo, o seu coração voltado para juntos sonharmos este sonho, que não é um sonho do apóstolo Edmilson, é um sonho de vermos uma igreja de influência na nossa cidade, no nosso território. A nossa vida é feita de ciclos, nós nascemos, nós crescemos, chegamos à maturidade. Como igreja somos assim também. Nós começamos pequenos, nós crescemos, mas eu creio numa visão de expansão, de crescimento ainda maior. Por isso estamos em reforma. Venha conosco para esse tempo de reforma.
Hoje, quarta-feira, estamos avançando na nossa obra, a obra da reforma da Igreja Evangélica em Campo Grande, um novo templo para um novo tempo. Temos visto a mão de Deus agindo e operando sobre as nossas vidas. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito. Já o teto sendo tirado e as cadeiras estão sendo levadas, o equipamento de som já está guardado e você pode participar conosco. Participe conosco orando, intercedendo e também com as suas ofertas em um tempo recorde. Eu creio que concluiremos esta obra que vai glorificar e exaltar o nome do nosso Deus na nossa cidade. Deus que abençoe vocês. Venha conosco. Para mim significa um sonho realizado, né? Sempre como o apóstolo fala, quando ele vai falar de alguma obra, alguma coisa que ele quer fazer para a ECG, ele sempre fala que não é um sonho só do apóstolo Edmilson, é um sonho da igreja toda. Então é um sonho meu, é um sonho de toda a minha célula, de todo mundo que eu converso. É um sonho que realmente a igreja abraçou e é uma alegria a gente ver que está se concretizando. Às vezes a gente pode ver a demolição, é uma parte mais difícil de assistir, mas a gente se alegra de saber que no final tudo vai ficar muito melhor, muito mais bonito, para que o reino de Deus se propague ainda mais. O interessante é quando a gente começou a fazer a mudança, transicionar todas as salas, mudar de lugar, eu vi a alegria das pessoas, dos funcionários daqui, fazendo essa mudança, agilidade, alegria. Não foi nada um peso, mas foi maravilhoso. Foi ver a alegria das pessoas em fazer isso, né? E tudo foi maravilhoso, tudo está sendo maravilhoso. Embora às vezes a gente tenha que se adequar nas salas onde nós estamos, mas está tudo sendo perfeito, tudo se encaixando, está sendo uma alegria isso. Eu vejo essa obra como um marco na nossa igreja. Para mim é um sonho trabalhar na ECG, ainda passar por essa reforma. Então eu vejo uma importância muito grande para mim, na minha história e na história da ECG. Bom, eu estou vendo como um novo tempo, um tempo de expansão, um tempo de crescimento, porque através dessa reforma eu acredito que vamos atingir muito mais, né, o sonho do nosso apóstolo, o sonho que Deus tem para nós como igreja, e é como o nosso apóstolo diz, até os confins da terra. Então, se faz necessário essa reforma. Suas maravilhas, vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Olá, graça e paz, meu nome é Meire Soares. Vou contar um pouco do nosso testemunho para vocês, que é um testemunho real, vivido. E nós sou casada com um cristiano, já vai fazer 28 anos. Nós morávamos em São Paulo, capital, e estávamos passando por momentos muito difíceis, muito mesmo, em relação à vida financeira, à vida conjugal, à vida espiritual. Nós não tínhamos perspectiva nenhuma de vida. A única coisa que eu sei dizer é que se a gente continuasse em São Paulo, hoje a gente não estaria aqui para contar essa história. Graças a Deus, sou Cristiano Soares. O que a Meire está contando hoje aqui é a realidade da nossa vida. Passamos muito... nós estávamos bem, né? E passamos depois por muita dificuldade. Em São Paulo eu tinha muitas propriedades, eu tinha barco, jet ski, eu tinha sede própria de loja de carro e de repente nossas coisas nossa vida começou a desabar, porque a gente começou a fazer muitas coisas erradas do mundo, ficamos meio perdidos e acabamos se perdendo no mundo. Se perdemos e acabamos
se enfiando no buraco, nós dois. Daí foi quando a Meire, uma amiga da Meire foi para passar uns dias lá em casa e ela convidou a Meire para vir para cá. E a Meire, na hora que estava chegando aqui, ela teve uma pessoa que falou para ela que a gente ia para um lugar bem cheio de campo, um lugar bem cheio de mato. E a hora que ela chegou aqui, ela falou assim: Cris, é aqui que nós vamos morar. E eu falei para ela: você é doida, menina? Você é louca? Como que eu vou sair de São Paulo, largar umas coisas lá assim, sabe? Já a gente tava ruim. E aí de repente, do nada aqui, quando nós chegamos aqui, aí tinha um amigo meu que inclusive comprou as passagens. Comprou as passagens pra nós, que a gente também já tava sem dinheiro pra comprar passagem. A gente não tinha dinheiro pra nada. E nós chegamos aqui em Campo Grande, aqui, do nada assim, o cara comprou a loja pra nós, assim, aí de repente montamos uma loja, larguei tudo pra lá, devendo um monte de dinheiro pra lá, né? E assim, vamos tentar a vida aqui em Campo Grande. E viemos, eu veio na frente, ficou 2 meses aqui e eu fiquei lá, ela ficou aqui já trabalhando. Ver como que foi rápido a mudança. Foi quando nós também começamos a trabalhar aqui, conhecemos a igreja ECG, conhecemos Jesus Cristo, você entendeu? Conhecemos a Deus, foi que nós começamos a congregar nessa igreja e Deus ele fez uma reviravolta na nossa vida. Deus ele mudou, ele transformou. Entendeu? Nós chegamos aqui, vamos dizer assim, puxando um gato pelo rabo. E hoje, há 7 anos que nós estamos aqui, se os irmãos verem o nosso testemunho de vida, a nossa mudança, a nossa vida espiritual, familiar, financeira, é uma coisa que só inexplicável, só Deus mesmo para fazer isso na nossa vida. Hoje, graças a Deus, nós estamos bem, nós estamos com 2 lojas aqui na avenida. A minha vida com ela também está bem, eu vivia num mundo tudo errado, fazendo coisas erradas. E Deus transformou a minha vida. Hoje eu sinto que verdadeiramente, espiritualmente, financeiramente, tudo ele foi transformado através do Espírito Santo, né? Que transformou a minha vida. Que a gente foi seguindo os ensinamentos da nossa igreja, do apóstolo Edmilson, todos os pastores lá, uma equipe maravilhosa. Uma equipe que me ajudou muito, cuida da gente. E a gente jamais vai querer abandonar como nós estamos hoje, abandonar a igreja, abandonar Deus, abandonar Jesus. Porque o que Ele fez pela gente, eu já estava no fundo do poço, eu estava quase para morrer. Se eu não tivesse vindo para cá, tivesse conhecido Deus aqui, eu não sei o que seria da minha vida. Sinceramente, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho para vocês. Eu digo a todos aqueles que não conhecem, a Deus, aqueles que tem que servir a Deus, que tem que estar junto, que tem que sempre estar no caminho. Porque a palavra de Deus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão ao Filho. E a gente tem que estar tudo nesse caminho certo que é Jesus Cristo. Você sabe que tem uma coisa interessante que aconteceu nessa caminhada? Nós estamos casados há 28, vai fazer 28 anos agora em março. E o que aconteceu? Quando ele comprou essa loja, que nós temos que é a sede hoje, esse Salmo 128, como é que eu posso falar? A gente casou no papel, na igreja bonitinho, depois de 15 anos juntos já, a gente já tinha os filhos, a gente já tinha tudo, só que a gente resolveu oficializar perante Deus e perante os homens. E no nosso convite de casamento tem este Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então assim, quando ele comprou essa loja, ele trouxe a gente para ver, eu falei, amor, é de Deus mesmo isso, porque esse salmo tá desde o dia que a gente comprou essa loja. E olha o nosso convite de casamento. Falei, é porque Deus já tinha escrito que a gente ia vir embora pra cá mesmo, que a gente ia continuar a nossa família, né? Porque se a gente tivesse ficado em São Paulo, o diabo tinha tomado conta. Porque ele já tinha laçado o Cristiano, já tinha me laçado. E como Deus é misericordioso, ele não conseguiu laçar os meus filhos. Ele estava tentando,
Mas hoje o que eu tenho de dizer, agradecer a Deus, agradecer a IECG, porque o meu filho Lucas, a minha filha Bruna, a minha filha Lívia, eles são voltados totalmente para Deus. Então, é só felicidade hoje. Só, né, amor? Aí eu digo também que, assim, Deus ele foi muito misericordioso nessa parte. Por quê? Porque as pessoas que nós éramos, não era para nenhum deles estar servindo a Deus, entendeu? Porque geralmente não, né? Dizem que nós somos espelhos dos filhos. E nós não éramos nós não éramos boas referências dos nossos filhos. E hoje, graças a Deus, como Deus teve misericórdia, estão todos servindo a Deus, todos na casa do Senhor. Genro, filhos, filha. Minha filha foi para Dallas estudar, fazer teologia. Eu fui para Israel. Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos. Eu nunca pensei como que você chega aqui num lugar quebrado, duro e consegue fazer todas essas coisas. É Deus. Você entendeu? E fora que eu fiquei trabalhando aqui 2, 3 anos só para pagar as dívidas de São Paulo que eu devia. Só pagando dívida, mais nada. Fiquei 2 anos aqui ou 3 anos trabalhando para pagar as pessoas. Eu não saí de lá devendo porque eu agi de má fé, eu fui pilantra, eu fui uma má pessoa. Foi porque eu quebrei mesmo. Quando você se quebra, você perde tudo. E eu digo que a nossa vida, ela é uma escola, ela ensina muito, porque hoje as coisas são tudo diferentes, a gente faz tudo bem mais feito, porque o que a gente fez errado lá atrás, a gente não vai fazer hoje. Então, assim, hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelas vezes dos meus filhos, pela minha família, por tudo. Tudo que eu posso ajudar, eu ajudo a família, todos. E Deus, eu tenho certeza absolutamente que Ele está na minha vida. E hoje nós estamos servindo a Deus, firme e forte, com os nossos pastores. E sou muito grato por tudo que Deus tem feito na minha vida. Quero agradecer primeiramente a Deus, depois os nossos apóstolos, por essa visão maravilhosa. Que do mesmo jeito que nós somos cuidados na igreja, desde o dia que entramos, que quando entramos também, posso contar rapidinho? Eu fui convidada por uma discípula da igreja e ela simplesmente não apareceu. Eu fiquei na porta da igreja sozinha e eu peguei e entrei sozinha. E ali Deus já começou a fazer a obra na minha vida. Foi muito engraçado isso, porque muitas pessoas falam, mas como assim você entrou sozinha? Eu falei, eu fui conduzida pelo Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que eu fui cuidada desde aquele dia pelo Espírito Santo, hoje eu quero cuidar de vidas também. É o que eu faço na minha célula, na minha casa. Então eu estou muito feliz, sou muito grata a Deus, os nossos apóstolos, todos os pastores da igreja, os mestres da escola de líder, da liderança avançada. Isso é muito importante para a nossa caminhada dentro da IECG. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Março, vida financeira, vida abundante. Todas as quartas-feiras deste mês nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco falando sobre este tema. Às 19h30, venha participar. Agora em março nós entraremos em um tempo de reforma na IECG e durante este tempo nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco, às quartas-feiras, no sábado e no domingo nos 3 cultos. Fique atento!
7º Congresso Inspiração. E o Senhor dos Exércitos está cuidando de você? Porque Deus, ele vai cumprir todo o desígnio do coração dele em nosso meio. Mas como Deus não criou o homem para ser só um espírito, mesmo que a presença de Deus o preenchesse no seu espírito, ele precisava de um preenchimento emocional. Se Deus se prepara para criar coisas através de você que os outros ainda não pensaram. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018, no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. 7º Congresso Inspiração, da Igreja Evangélica em Campo Grande. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoe. Yes! E hoje nós vamos falar a respeito de planejamento e organização. Diga comigo, planejamento e organização. E na semana que vem, encerrando, o tema é fé e ação. E vai ser um tempo poderoso, porque Deus se move aonde há fé. E a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. A expressão da nossa fé é uma atitude. E você vai ter uma oportunidade para se expressar em fé. E Deus vai olhar e vai ver a fé no seu coração, e você vai atrair o agir de Deus sobre a sua vida. Nós aprendemos, é importante que isso esteja claro dentro de você. Deus não se move simplesmente num ambiente onde há necessidades. Algumas pessoas gritam desesperadas: será que Deus não está vendo a minha necessidade? Deus quer ver a sua fé, e pela fé a sua necessidade vai ser correspondida. Deus trabalha assim. Deus não se move em ambientes onde há necessidade. Deus se move em ambientes onde a fé é ativada. Por isso a importância de você ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lucas capítulo 14. Esse texto fala a respeito de discipulado. O preço do discipulado, o preço da renúncia para seguir a Cristo. Será que existe renúncia para seguir a Cristo? Sim ou não? Lógico que existe. E o próprio Jesus está falando a respeito disso, porque ele diz: olha, se alguém quer vir, versículo 26, se alguém quer vir após mim, e não aborrecer ao seu pai ou a sua mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então ele vai falar de discipulado, o preço do discipulado. E alguém vai dizer: mas o que isso tem a ver com planejamento e organização? Tem tudo a ver, porque até para entrar no discipulado precisa se medir o custo que vai pagar pelo discipulado, porque é um custo de renúncia. Então tem que ter planejamento para não começar e parar no meio do caminho. A nossa jornada como filhos de Deus nesta terra não é para desenvolvermos a nossa fé por uma semana, por 2 semanas. Eu servi a Deus por 1 ano, eu devo ter muito crédito lá. Não, a nossa chamada é para servirmos a Deus por todos os dias em que vivermos aqui na terra. E olha o que ele diz, versículo 27: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Agora 28: se algum de vós está querendo edificar uma torre,
Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Isso fala de planejar. Tudo que você vai fazer, por menor que seja ou maior que seja, é preciso colocar numa planilha. Pastor Ademir, especialista em fazer planilhas. Se você precisa de uma aula a respeito deste tema, fale com ele, que ele vai ensinar você. Ele já tem ensinado muita gente a fazer o planejamento, principalmente planejamento financeiro. Algumas pessoas falam, isso é besteira. E pensam que é besteira, e a vida vira um caos. É muito importante que você se assente primeiro, faça o planejamento, planifique tudo, coloque tudo no papel, quanto vai custar. Jesus está falando a respeito de discipulado, mas está falando também a respeito do planejamento para entrar no discipulado. Mas não é só o discipulado, isso diz respeito a toda a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós entramos numa aliança, nós meditamos, nós trilhamos o caminho da unidade, o caminho da obediência, nós sonhamos, mas se não tivermos planejamento, não alcançamos os nossos sonhos. Entra ano e sai ano. Agora, na semana que vem, você vai também saber que se você planejar e não executar o que você planejou, você vai ser a pessoa mais frustrada da terra. Quando chegar no final do ano, vamos lá, prestação de contas. Porque no reino de Deus tem prestação de contas. Algumas pessoas não gostam de prestar contas. A nossa chamada é de discipulado mesmo, e tem prestação de contas. Quando Jesus fala a respeito da distribuição dos talentos, um recebe 5, outro 2, outro 5, 2 e 1. Vamos lá, vamos acertar as contas aqui. Como você lidou com seus talentos? O 5 disse, olha, eu produzi mais 5. O que tinha recebido 2 disse, eu produzi mais 2. E você que recebeu 1, eu não produzi nada. Então tem um acerto de contas. Jesus, quando chamou os discípulos para a oração no Getsêmani, ele sai de perto dos discípulos, depois ele volta e encontra os discípulos dormindo. Falei, acorda, discipulado. O discipulador desperta o discípulo, vamos orar. Amém? Então o planejamento, ele é essencial. E depois você vai entender na semana que vem, a fé sem as obras e o sonho sem obras, isso é uma ilusão. E você não vai alcançar absolutamente aquilo que você deseja alcançar. Então você vai planejar, depois você vai, por uma ação, executar o que planejou, e você vai ser a pessoa mais feliz da face da terra. Então dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Agora observe mais. Vamos para frente. Vou repetir o versículo 28. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha só, o rei vai sair à guerra, o exército dele é menor do que o outro exército, ele tem que fazer avaliação se o exército dele é capaz de vencer o inimigo, senão ele tem que mandar o quê? Correspondência e pedir paz. Então é preciso fazer o quê? Análise. Se assente. Se preciso for, reúna a família para tomada de decisão. Nós estamos findando o ano de 2017, prestes a entrarmos em 2018, e essa ministração é uma ministração que vai despertar você para o seu planejamento para o ano de 2018, para quando chegarmos no dia 31 de dezembro, você vai poder estar celebrando as conquistas e as vitórias. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se assente, faça planejamento, programe, planilhe, coloque em ordem as coisas. Tem que ordenar bem todas as coisas. Se não há organização, há muito desperdício.
há muito desperdício. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, as coisas não foram feitas de uma forma aleatória, não. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, no Gênesis, o plano da criação, isso foi... A Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus... Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não estava só, estava Ele, Jesus, que é o Filho, e o Espírito Santo. Imagina se Ele tivesse criado os peixes antes de ter criado as águas, os mares, os oceanos. Então Ele cria todas as coisas de uma forma ordenada e planejada, e tudo estava no seu devido lugar. Interessante, nós aprendemos aqui, foi despertado em nós, Deus estabeleceu um padrão. Estabeleça um padrão e não diminua, e não negocie o padrão que você estabeleceu. Avance no padrão. Interessante porque o próprio Deus vem e Ele observa e Ele diz, e viu Deus que o que Ele tinha feito era bom, porque Ele veio e avaliou aquilo que Ele havia feito. É fundamental que você, é de fundamental importância que você estabeleça padrões na sua vida pessoal, padrões na sua vida ministerial, padrões na sua vida profissional, e avance, especialize, para que a sua influência aumente no lugar que Deus te estabeleceu. No lugar que Deus te estabeleceu. O capítulo 1 fala a respeito da criação. Todas as coisas foram criadas debaixo de um ordenamento e uma sequência planejada por Deus, o Criador. Quando você lê no capítulo 6, quando Deus chamou Noé para que ele construísse uma arca, Deus deu a Noé a planta da arca. Olha, Deus deu a planta, Deus deu o projeto. Como é importante ter o projeto e seguir o projeto. Observe aqui Êxodo 25. Êxodo capítulo 25 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Quem disse? Quem disse? Olha só, é Deus dizendo. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Eu fico imaginando, por que o próprio Deus não fala? Imagina, Deus não pode falar com todos? Lógico que pode, mas essa é a dinâmica de Deus. Deus estabelece pessoas, e através de pessoas Ele se comunica na face da terra. Como disse o Guinness, mas todo mundo não é igual? Ele diz, todo mundo é igual, mas nem todo mundo é igual. Moisés era o líder, aquele que Deus havia separado, e Deus falava com ele, e Moisés falava com Deus face a face, era olho no olho. Deus disse: fala ao meu povo que me traga uma oferta, e vai ser específico que tipo de oferta eles deveriam trazer. Deus, Ele é específico, Ele é claro. Ele não diz simplesmente, olha, fala ao meu povo que me traga uma oferta. Diz, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Versículo 3, esta é a oferta que recebereis deles. Aí ele diz, ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, e aí vai, tintas vermelhas, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para... e vai sendo específico, percebe? Planejamento, organização. Sem planejamento, sem organização, não tem êxito. Algumas pessoas estão vivendo uma vida atribulada, estão debaixo de perturbação, porque não fizeram planejamento, não se organizaram. E aqui diz, pedra de ônix, pedras de engaste, para a estola e para o peitoral, e me farão um santuário. Me farão o quê? E me farão um santuário. Para quê? Para que eu habite no meio deles. Deus vai ser claro, eu quero que vocês construam um santuário, para que eu habite no meio de vocês. E diz, conforme tudo que eu te mostrar, atente para isso, para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. É muito importante nós, pastores, líderes de células, tomarmos a palavra de Deus como modelo. Nós podemos ter êxito na nossa jornada e na nossa caminhada de influência e de conquista de território, se executarmos aquilo que foi planejado. Deus disse, aqui está o modelo, faça conforme o modelo. Amém?
Glória a Deus, Jesus é bom, pastor. 1 Crônicas capítulo 28. Diz assim: deu Davi a Salomão seu filho. O que ele deu? O que ele deu? Tá lá. Deu Davi a Salomão seu filho. Diga planta. Eu acho que planta é uma árvore que é para plantar no jardim. Não, essa planta é aquilo que o arquiteto faz, é um projeto. Amém? A planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também a casa do propiciatório. 12. Atente para isso. E também a planta de tudo quanto tinha em mente. Diga mente. Preste atenção, tem que sair da sua mente e ir para o papel. É fácil? Não. Nós estamos aí sentando para definir o modelo e o padrão que vão ser as igrejas evangélicas que serão abertas. Como vai ser? Quando você entrar em qualquer igreja evangélica, vai ter que ter a nossa identidade, a nossa linguagem. Não é questão de cadeiras ou alguma coisa assim, mas é a mesma linguagem, a mesma unção, o mesmo mover, a mesma forma do culto. Aonde você entrar, tem que ser o mesmo padrão. Mas o que ele faz? Não fica na mente. Diga, não ficou na mente. Vou ler na minha Bíblia, minha tradução. Diz assim: e deu-lhes instruções. Meu texto diz assim: deu-lhes instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas. O duro, meu irmão, quando você dá instrução, o cara faz o contrário. Você fala, faz assim, assim, assim. Ele fala, eu faço do meu jeito. Aí quebrou a unidade, não tem a bênção ordenada. Ele diz: deu-lhes instruções para as turmas dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Diz o 14, diz assim: especificou o peso da prata, dos vasos de cada serviço, tudo especificado, detalhes. Meu irmão, você vai sair daqui saturado com essa palavra. Algumas pessoas estão debaixo de perturbações e neuroses na área de finanças, por falta de organização, por falta de planejamento. Mas você vai sair desse lugar, debaixo de sabedoria e de graça, para você se organizar e você ser bem sucedido. Vamos para mais um texto, Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Esse aqui é um conselho que Jetro, o sogro, deu a Moisés. Conselho de sogro é uma beleza, e de sogra é melhor ainda. Algumas pessoas têm problema com sogra. A minha sogra é uma mulher extraordinária. Como é bom ter uma sogra abençoada, né? Você fala, posso, você é um homem de sorte. Será que é a sogra? Será que é a sogra mesmo? Que abençoada. Ou é o genro ou a nora? Olha só, Moisés, ele era o líder, e só Moisés atendia o povo. Não temos o número exato, mas calcula-se aproximadamente 3 milhões de pessoas. Meu irmão, nós temos aqui entre 3, 4, 5 mil pessoas que orbitam conosco. Se você falar com a minha secretária, que é a Cirlei, meu irmão, todo dia ela fala, apóstolo, está aqui ó, a lista para você atender. Está aqui. Né, pastor Joaquim? A fila é grande. Amanhã eu vou atender muita gente. Na sexta-feira eu vou atender muita gente. Fala só, eu estou na fila, apóstolo, tem um mês, você não vai me atender, não, vou atender você também. Mas nem sempre é fácil. Graças a Deus nós temos pastores e líderes de célula que cumprem uma função extraordinária. Mas nesses dias aqui, apenas Moisés sentava e faziam fila. E era de manhã até a tarde, Moisés ouvindo reclamações e dando orientações e julgando a causa do povo. Jetro olhou aquilo e falou, não é possível, você vai morrer, você vai ficar estressado e vai cansar o povo. Vem cá, eu vou te dar um conselho.
Separe aí homens capazes, homens de verdade, que não sejam avarentos, tem que ter perfil. Estabelece-o como capitães de 10, os grupos pequenos, capitães de 10, capitães de 50, capitães de 500 e capitães de 1000. Tem pessoas que têm capacidade para cuidar de 10, tem pessoas que têm capacidade para cuidar de 50, pessoas que têm capacidade, foram treinadas para cuidar de 100, tem pessoas que têm capacidade para comandar 1000. E eles vão julgar as causas. As crianças brigavam, mas as minhas crianças brigaram, você, meu irmão, não atendeu um negócio desse? Aí ele disse, olha, eles vão atender. Isso é o sogro dando conselho. Estabelece, eles vão cuidar dessas causas, dessas questões pequenas, e você vai administrar as questões maiores. A visão celular no modelo dos 12, ela é extraordinária, que é uma forma de governo, para que todo o povo seja correspondido e abençoado. Todas as pessoas na igreja que estão conectadas a um líder, a uma célula, são assistidos. Não tem ninguém desamparado. Não existe ninguém desamparado, porque se cuida através das células. E as questões maiores e mais complexas, elas chegam a nós. E aí nós intervimos. Mas questões básicas, cortou a água e cortou a luz, o camarada foi preso, foi para o hospital, imediatamente o líder é acionado, é ou não é? E eles vão e eles resolvem, e as questões mais complexas chegam a mim, e nós temos caminhado e avançado para tomarmos a cidade, que não são 3 milhões de pessoas, aproximadamente 850, 60 mil pessoas, mas vão tomar a cidade, amém? Onde há planejamento, diminui-se o estresse, o ambiente se torna mais eficiente. Moisés recebeu um conselho do sogro, ele se organizou, estressou menos, e também o povo ficou menos estressado, e fora correspondido nas suas expectativas. Diga planejamento e organização. Olha só, desde o Éden, quando o homem peca, já nasce o plano da redenção. Lá no Gênesis, nascerá alguém, da mulher nascerá alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Esta lhe ferirá o calcanhar. Está falando de Jesus. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, fala a respeito do nascimento do Messias. E Isaías fala de uma forma clara. Fala o nome dele, conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vimos Isaías 53, o ato da redenção, tudo foi planejado, o script foi cumprido, até Judas tinha que ter na equipe, para que as escrituras se cumprissem. E alguém diz, toda equipe de 12 tem um Judas. Não, aquilo era para que as escrituras se cumprissem. Nós não precisamos de mais ter Judas nas nossas equipes, e não temos. Você vai dar um aplauso ao Senhor? E não temos. Toda equipe de 12 tem um Judas. Não, Jesus teve para que as escrituras se cumprissem. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, sabe o que ele fez? Vocês vão servir a multidão, disse aos discípulos, fazei-os assentar em grupos de 50, organização. Enquanto eles não se assentaram em grupos, normalmente a Bíblia, 5 mil pessoas, porque não diz simplesmente assim, se assentem em grupos específicos. Alguém disse, olha, essa questão de célula é tudo quadradinho, isso aí é ultrapassado, não tem mover de Deus. Não, Deus se move na organização. Tem gente que quer ser mais espiritual que Deus. Não, o vento me leva e eu sou guiado pelo vento. O vento sopra e eu entro no mover. Mas Deus trabalha com estruturas. Quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos, primeiro se formou a estrutura, cada osso se juntando ao seu osso. Depois começaram a crescer os nervos, a carne, a pele, mas não tinha vida. Depois que veio o mover do Espírito, está entendendo? O mover do Espírito, quando ele chama, vem Espírito, o Espírito vem, e o Espírito então volta, e aqueles corpos se colocam em pé, se tornam um exército poderoso. Muitas pessoas querem mover, mas se não tiver estrutura, não suportam mover.
É a mesma coisa de colocar remendo novo em pano velho. Estoura. Vinho novo em odres velhos. Estoura. A célula tem uma forma de ser, não inventa moda. Nós estamos desenvolvendo um livro com 53 mensagens que eu preguei, e dessas 53 você vai poder ministrar nas células. Janeiro, fevereiro, março, cada tema que temos ministrado, você vai ter o esboço das mensagens que eu ministrei, e nós vamos falar na mesma linguagem, e na mesma linguagem Deus vai se manifestar. Estabelecemos um padrão, e a glória de Deus vai inundar os nossos corações, vai facilitar a sua vida. Você vai ter o esboço preparado das mensagens, e cada semana você vai ter lá o alimento para ministrar ao povo, e seremos um, e na nossa unidade as limitações e as restrições cairão por terra. Amém? Jesus não é fruto do acaso, de um acidente, não. Jesus é fruto do planejamento, daquilo que estava na mente de Deus e já estava escrito na sua palavra. Tudo que Jesus viveu já estava escrito. Tudo que ele viveu, para que se cumprisse as escrituras, estava tudo escrito, planejado. Nós trabalhamos na visão celular, meu irmão, se organize, é na simplicidade, é na singeleza, seja simples, que as pessoas entendam a linguagem, e o nosso povo vai ser curado, edificado, e todos vão prosperar de uma forma abundante. Nós vamos poder celebrar aqui, no final do ano, a nossa conquista, a nossa vitória. Eu quero orar por você, pela sua casa e pela sua família. Nós não conhecemos as necessidades das pessoas na profundidade, e muitas vezes nem conhecemos as pessoas, mas a nossa oração, ela vai além daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós imaginamos. Quando nós adentramos a presença de Deus em oração, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração e intercessão, e Ele se manifesta. Eu quero orar para que você seja abençoado, que Deus atenda o seu clamor e você alcance aquilo que você almeja alcançar. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado a nós. E agora, Deus, eu coloco diante do teu altar esta casa, esta família que me assiste, que me ouve, ó Deus, pela internet ou pela televisão. Que a mão do Senhor venha de uma forma poderosa, ó Deus, trazendo a manifestação do teu poder, trazendo restauração, trazendo cura. Ó Deus, dissensões, porfias e contendas entre o casal ou entre os filhos, pais e filhos. Ó Deus, que a mão do Senhor venha trazendo a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que todos sejam restaurados e curados. Eu oro, Deus, para que a tua mão venha trazendo graça e o teu favor se manifestando, arrancando todo espírito de pobreza, miséria e de ruína, e que a provisão seja plena, a provisão seja completa. Alcança, Deus, este coração angustiado, esse coração perplexo, perturbado, que a tua paz, ó Deus, venha trazendo alegria e inundando esses corações. Eu oro te agradecendo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom.